O ponto é que, presos dentro desta rotina, eu me refiro a esta rotina da continuidade deste padrão de pensamento que nós temos, que nós conhecemos. Presos nesta rotina, nesta continuidade, é algo como que impossível vivermos a verdade de uma cura para esses padrões internos de sofrimentos psíquicos que nós temos. Nós precisamos descobrir o que é ter um contato novo com a vida que neste instante está presente, aparecendo neste momento. Nós temos aqui com você discutido estas questões. Há uma verdade presente e esta verdade é a real consciência. A realidade daquilo que é você em sua natureza divina, em sua natureza verdadeira. Isso permanece desconhecido. E é interessante dizermos isto aqui para você. Esta realidade divina, ela se revela, mas ela não se revela para se tornar conhecida por alguém, que é este eu. Ela se revela como sendo a própria vida em expressão, em revelação. Nesta autorrevelação, nós temos o fim da mente egóica. O fim desta autoimagem, como eu tenho chamado, que é a pessoa. Você e a autoimagem é o nosso assunto aqui, entre outros assuntos aqui. Em uma fala como essa, nós desenvolvemos com você diversos temas. Nós estamos aqui, por exemplo, nesta fala, trabalhando com você também o fim da autoimagem. Desta autoimagem, que é a pessoa, que é você. Esta é a presença da mente conhecida, da mente presente em nós. A presença da mente é a presença do passado. Nós estamos vivendo no passado, permanecendo no passado. É interessante a permanência do passado. A permanência do passado é a continuidade. Uma continuidade em um tempo bem particular, bem especial, que é o tempo psicológico. À medida que vamos envelhecendo, a base da estrutura desta consciência, que é a consciência da pessoa, deste mim, é esta mente egóica. Ela vive dentro de um modelo de tempo psicológico. Então, de uma forma paralela, nós temos o tempo para o corpo. Nós envelhecemos com o passar dos anos. Então, nós temos esse fenômeno que é o tempo cronológico. Paralelo a esse tempo, nós temos esse tempo da continuidade do eu psicológico, desta ego-identidade. Assim, jamais haverá uma cura
para este eu? O que nós precisamos investigar aqui é a verdade sobre isto. O fato de que, psicologicamente, internamente, esta mente egóica não tem cura. Nós podemos tomar ciência da verdade sobre isto. E esta ciência da verdade liberta. A libertação não é a cura. Quando você tem um paciente, ele pode ser tratado. Ele recebe alta. Então ele volta para casa. Depois que o médico lhe dá alta. O ego não é um paciente internado, sendo tratado, esperando depois disto a alta acontecer. Nós estamos lidando com um elemento presente que se sustenta no imaginário mundo do pensamento, da construção de ideias, opiniões, crenças, condicionamento, padrão de resposta, de memória, de lembrança. Isto é o eu, isto é o ego. Não há cura para esta condição. Sim, é possível a liberação deste estado, deste quadro, desta forma de ser. É quando temos o fim da autoimagem, o fim para esta ego-identidade. É uma suposta identidade presente. E, no entanto, paradoxalmente, apesar disto, tendo uma vida muito particular e real, real na realidade dentro dos seus termos, dentro dos seus posicionamentos. Nós estamos vivendo os nossos dias, envelhecendo em anos, e, ao mesmo tempo, psicologicamente sustentando esta repetição, esta continuidade, esta rotina de interna condição psicológica, de sofrimento, de contradição, de conflito, de desordem. Os inúmeros desejos, boa parte deles contraditórios e conflituosos, as inúmeras formas de medos, algo presente dentro de uma relação com a vida, com os acontecimentos, com as pessoas, com os próprios pensamentos que surgem dentro de cada um de nós. Aqui temos a presença destes temores diversos. Esta é a situação do eu, do ego, da autoimagem. Assim, ao longo dos anos, vamos envelhecendo. E a mente vai se tornando cada vez menos capaz. Menor é a habilidade de olhar para o momento presente, sem o passado. Assim temos uma mente prisioneira, centrada no passado, sem liberdade. Não tratamos com você aqui da questão da cura para este eu, e sim do fim para esta ego-identidade.
Investigar isto requer a presença de um perceber novo. O que é o pensamento? Perceber o que é o pensamento é a base. O pensamento em nós é o elemento presente, que está presente em razão da presença do passado. Este passado é a memória em você, a psicológica memória, que não se concluiu. Nós podemos aqui dar um exemplo para você do que é o pensamento, porque essa é a pergunta: o que é o pensamento? Quando você me trata mal, você fere o meu eu, o meu ego. Você me feriu. Não há uma separação entre eu e o meu ego, entre esse ferimento e o que eu sou. Aqui, nesta autoimagem. Portanto, você me tratou mal. É esta lembrança, é esta memória que surge como uma recordação de imagem, de pensamento e também de sentimento e emoção, de frustração, de dor, de revolta, de raiva que tenho de você. Esta é a presença do pensamento. Nós estamos vivendo no pensamento, tendo esta qualidade de memória desagradável. Podemos estender isso para diversas outras formas de representações de dor emocional, psicológica. Mas também temos as memórias agradáveis, aprazíveis, deleitosas, felizes, que também esta autoimagem cultiva e sustenta em nós. É assim que estamos vivendo nossos dias, mantendo esta rotina de continuidade da pessoa. Este cérebro está viciado em viver assim. No cultivo desta história, que é sua memória, que é sua lembrança. Nós não sabemos morrer para isto. Permitir que isto se dissolva para um cérebro novo, que tenha este frescor, esta liberdade, esta ausência de história psicológica, de memória psicológica. O contato com o pensamento, neste momento, com a experiência deste instante, quando não fica registro, nós temos um contato com a presença do pensar. Quando você me ofende, e neste instante há uma completa atenção sobre estas reações aqui, dentro deste corpo, deste cérebro, quando a palavra de ofensa chega. A presença desta atenção sobre esta reação é a presença de um contato com a ciência da meditação, com a verdade da revelação desta reação. E, portanto, estou conhecendo a mim mesmo. Não é o conhecimento de alguém tendo ciência de si próprio para mudar, como uma pessoa muda. Não é isso. Aqui se trata da ciência da revelação do próprio eu.
Isso requer a presença de uma inteligência, que aqui eu tenho chamado a verdade do pensar. Quando colocamos a verdade, a inteligência, temos a presença do pensar. Não é de alguém pensando, é a presença da ciência do que é o pensar. Portanto, o que é o pensar? Pensar é a ciência de olhar com inteligência para o pensamento, sem colocar no pensamento a presença do pensador. Quando temos a verdade sobre como nós funcionamos, estamos livres do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção. Porque estamos em um direto contato com a totalidade da vida e não com a imaginação de uma particular identidade, que é esta autoimagem, que é esta consciência do eu. Portanto, este é o contato com a real consciência. Ela não é pessoal. Ela não está dentro deste tempo, que é o passado, estabelecido em nós pelo pensamento, para tirar conclusões, avaliações, para ficar magoado, ofendido, ferido, para ter esta autoimagem arranhada. Estamos juntos? Portanto, isto requer um olhar para este momento, que é este olhar do perceber. Nós não sabemos perceber. Não há o perceber. A forma de aproximação em nós é de alguém percebendo. Estamos sempre colocando a proposta pessoal, particular, individualista, dentro da vida como ela acontece. Então, não sabemos perceber. Perceber o que está acontecendo não requer alguém para tirar conclusões sobre isto, para fazer escolhas, para comparar, para julgar. Quando alguém lhe ofende, só lhe encontra para lhe ofender, porque não há o perceber. Se neste momento o perceber está presente, este perceber é a atenção. Atenção sobre este pensamento que surge dentro, sentimento que aparece. A própria imagem é parte desta particular visão de mundo que resiste, que luta. Portanto, se ofende, fica magoada. A presença deste perceber é a presença desta atenção livre do passado. Nós tocamos aqui com você na beleza deste encontro com a meditação. Não estamos colocando a meditação como uma técnica terapêutica, como algo para lhe curar do ego. A meditação é a visão da realidade da vida, como ela acontece. É a verdade que liberta. Volto a dizer, não é a cura
desta desordem psicológica, que é a presença desta mente egóica. É a liberação, é a libertação da ilusão, desta autoimagem, desta ego-identidade. A presença da meditação. Quando a mente ela foi expurgada, esvaziada, liberada deste psicológico conteúdo de condicionamento, de história, de memória, de pensamento psicológico, de visão particular do mundo, do outro, de si mesma. Temos a presença deste espaço. Neste espaço se revela aquilo que está além do eu, que não está dentro deste contexto do conhecido. É você, livre deste mim, deste eu, desta autoimagem, deste você, como o pensamento diz ser você. Portanto, esses encontros aqui, neles, nós temos este propósito. A plena ciência disto, a real visão desta verdade. Da verdade que liberta, que traz esta ciência de Deus, que é amor, felicidade, compreensão, sabedoria. Estes encontros online que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm este propósito. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Portanto, se isto é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Qual será a verdade desta pessoa? Qual será a verdade desta autoimagem? É por isso que aqui estamos interessados com você em investigar a questão do pensamento. Porque na vida, a vida como nós conhecemos, ela tem uma representação mental. Tudo que nós sabemos sobre